Então, agora eu vou começar a contar como que surgiu toda essa história do toró. Então, eu acho que 2011, meu pai, eh, cha se chama Balduino Haas, ele era uma pessoa extraordinária. Ele faleceu em 2013 e eu acho que era 2011, o meu filho mais jovem, estava começando a ser alfabetizado. E aí a gente teria que passar em Pomerode. E aí nesse dia a gente foi um pouco mais cedo, e quando eu voltei dessa viagem que a gente fez para Pomerode, meu pai disse que naquele dia, que era provavelmente dia 8 de março, alguma coisa assim. Aliás, a data é bem fácil de lembrar, porque foi uma das maiores enchentes da história de Pomerode. Então, o dia ele estava, eh, assim, não quente, mas nada especial. E aí a gente foi visitar o zoológico, por causa que eh, a professora do Lucas, usava a questão de um animal, né, no caso o Zeno, para alfabetizá-lo, e isso foi muito efetivo. Mas quando a gente estava voltando, eu disse: "Não, vamos dar uma olhada na região", e aí a gente foi, até Cedro, foi até Timbó, e quando a gente estava no meio dessa história, a gente viu ao longe uma chuva muito forte concentrada, tipo uma nuvem bem forte. E aí, a gente passando, por voltando para Pomerode, a gente viu aquela cabeça d'água, né, em torno de uns 2 metros de altura, quebrando tudo que tinha pela frente. E aí, logo depois, a gente chegou a Pomerode e foi terrível, porque, fosse hoje, eu acho que eu teria telefonado e alertado as pessoas de que essa onda iria chegar lá. E, bom, mas aí a gente teve que vir embora, e quando a gente chegou na 470, havia muitos veículos, assim, eles teriam sido carregados bem naquele momento por uma onda de água. Eu fiquei sabendo disso porque, depois apareceu nos jornais, óbvio, na hora eu vi aqueles carros, em locais completamente inapropriados, né, e todos virados em outra posição. Bom, mas aí quando eu cheguei em Florianópolis, eu fiquei sabendo disso. E na outra vez, eu fiquei sabendo, o meu pai me conversou que havia acontecido lá em Vidal Ramos uma tromba d'água, e que o rio que ficava na propriedade, né, nossa, ele é bem pequeno, talvez uns 10 litros ou mais por minuto, de água, numa situação normal, é um riachinho. E ele ficou com mais volume de água que no rio Itajaí Mirim. E aí eu disse: "Nossa", o meu pai disse: "Olha, isso foi uma tromba d'água e você tem que estudar isso". Eh, Na verdade, aquela era mais uma vez em que isso acontecia comigo, e obviamente eu não levei a sério. Nas outras vezes que apareceram esse mesmo tema, foi, durante o meu primeiro ano trabalhando na Epagre. Eu fui chamado por conta de um banco de dados que estava sendo montado, e havia uma
uma definição, ah, ah, quer dizer, um grupo de fenômenos que seria colocado nesse banco de dados, e havia uma divergência entre tromba d'água chuva e tromba d'água vento, né? E ele vinha sempre com a designação cabeça d'água. E aí isso eram anotações meteorológicas com mais de um século em Santa Catarina. E a gente conversou, procurou no dicionário e a gente tinha feito mestrado em meteorologia, portanto, a gente ia dar a última palavra, mas eu, a Vera e o Hugo e mais as pessoas que estavam lá, decidimos que a gente só iria usar a definição tromba d'água chuva, a tromba d'água chuva, tromba d'água vento e deixaríamos tromba d'água chuva para ser estudado depois. Bom, e o meu doutorado foi exatamente num evento de 95 em que isso ocorreu em grande intensidade, né, em Jacinto Machado, uma enchente incrível que deixou durante esfolou grande parte da Serra Geral e com isso gerou uma cabeça d'água, segundo o que falam, de 20 metros de altura, que foi levando tudo que tinha pela frente, né, e matou bastante gente. Bom, então, claro, eu não, nenhuma dessas vezes que tinha aparecido esse tema, eu levei a, a sério ele. Porém, ah, após o falecimento do minha mãe, em 2019, eu já estava muito desconfiado que havia alguma coisa diferente, porque havia tido outras enchentes semelhantes em Aurora, aquela de Vidal Ramos, e, e eu gostaria de entender o que estava acontecendo na época. Eu chamei isso de é, tempestade linear, né? Tempestade linear porque na verdade, não foi um dia muito quente. Eu imaginava que teria sido a circulação local que teria organizado aquela tempestade, teria criado correntes ascendentes muito fortes, uma chuva muito forte. Mas eu não tinha nada com essa intensidade. Aí, depois de eu ter, depois da pandemia, eu voltei ao local aonde que o meu pai falou que tinha tido acontecido aquela chuva, e eu encontrei lá uma lagoa, né? E aí nas imagens de satélite do GOES, a gente vê que essa lagoa ela está num local, uma outra linha está no outro local, e, e nessa vez, e obviamente, o Vale do Rio Itajaí-Mirim e Itajaiaçu tem muitas lagoas. Casualmente, uma das minhas lagoas, que fica no meu sítio, que fica não muito distante desse local onde que ocorreu esse primeiro toró, a gente teve que fazer uma reforma nela e a ideia que tinha era que o, a lagoa se formava, obviamente, porque alguma coisa lá no fundo gerava uma infiltração e ali a gente teria uma formação da lagoa, né, no local. Porém, óbvio que eu via que ela tinha locais que eram mais ou menos próximos uma das outras. E, na verdade, o que a gente observou na escavação que foi feito é que não havia esse furo. Havia sim uma baita estrutura de cascalho por baixo. Inclusive, a esteira ela acabou rompendo aquilo que mantinha a lagoa, né, o barro, a argila lá, e acabou gerando essa lagoa e a gente entendeu como é que ela se formava.
Um dos eventos, que eu estudei bastante foi o evento, em Ja em no Valado São Paulo e em, eh Presidente Getúlio. Na época eu não sabia o que que era arena de erosão, mas sem dúvida nenhuma eram 2 arenas de erosão. Eu não conhecia muito bem ainda imagens de satélite de alta resolução, não tinha chego a isso. Então eu inicialmente eu me baseei somente nas informações que eu tive pela mídia, né? Então seria uma enchente de detritos, né? Só que alguma coisa me dizia que aquelas erosões que a gente via lá em Jacinto Machado e outros locais, eu já tinha visto umas transparências das enchentes de Tubarão em 1973, e eu também tinha visto isso em Vidal Ramos. E aí, obviamente, estivemos até 2023, passando um pouco na frente, né, em que a gente viu isso formado lá em Vidal Ramos, essas cicatrizes, né? E aí a gente conversou lá com um morador local que também nos deu algumas informações, principalmente sobre um argentino, né, de Corrientes, que morava bem próximo de uma das cicatrizes, que falou que teria durado uns 20 minutos, 20 segundos a um minuto. Então, isso foi fundamental quando eu fui observar e filmar essa cicatriz, porque eu não encontrei absolutamente nada que pudesse ser carregado. Foi tudo erodido. Havia somente pedras e, e, e aí havia também a samambaia, é, que normalmente é preta. Ela estava totalmente lavada, como se tivesse uma lava-jato caído em cima dela, né? Eu sabia que tinha tido essas cabeças d'água que tinham chego lá em Vidalrã, e depois disso eu decidi fazer o meu pós-doutorado. E foi bem interessante fazer o pós-doutorado com esse tema, porque eu tinha certeza que esses eventos iriam ficar muito comuns. Teve um evento também em São Sebastião, em que, ainda quando estava, eh, não tínhamos nem imagem de satélite definida do local, eu já tinha intuição de que também seria mais um deles. Mas eu não conhecia Caraguatatuba, eu não conhecia nenhum desses eventos. Tinha, é, casualmente, atuado naquele evento de Fraiburgo, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, foi uma sorte. Eu estava discutindo com o Clóvis e eu vi essas nuvens. Isso foi muito tempo atrás, eu não tinha nem ideia do que era toró, etc. Mas, enfim, quando eu fui estudar isso e ver as imagens de satélite, eu vi, e, obviamente, os relatos, né, do, mesmo do evento de 2008, umas conversas que eu tive ao por alto com o Massato, e o Massato tinha a ideia de que esse som, né, viria como se fosse um cano d'água, né, explodindo. Era essa o som. Casualmente na minha casa eu tinha estourado um cano desses de descarga, foi horrível. E então, para mim, aquilo fazia sentido, o som. Então, eu comecei a, a estudar,
E, obviamente, foi durante o meu doutorado, meu pós-doutorado, foi muito rápido, mas casualmente eu estava mais interessado em escrever um livro sobre o furacão Catarina nesse período. E, enfim, eu consegui escrevê-lo, foi uma, uma grande conquista, mas dentro do livro, eu já tá, desde que eu entrei na meteorologia na UFSC, essa questão das listadas tinha me chamado a atenção. Então, né, na época do doutorado, eu ainda pensava que eu tivesse dois fenômenos diferentes, que eu tinha estudado os eventos de 1838 em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, que todo a, como é que é, a província tinha sido destruído por essa terrível lestada. Ah, o evento de 2008, 95, todos eles listados. Então, aí eu comecei a ver ah, a possibilidade de outro furacão na época. E aí, quando eu olhava os jornais nas hemerotecas, a gente começou a ver esses eventos severos, de tufão, e outros eventos. E me parecia que eles encaixavam com os períodos solares, com eventos solares. Então parecia que eu estava vendo alguma coisa que tinha a ver com isso. Também eu tive um colega da rede de sustentabilidade que me falou sobre uma pilha de granizo que tinha se formado no Alto Vale do Itajaí no El Ninho de 1984. Eu não conhecia isso, fui pesquisar. Aí eu encontrei vários dessas tragédias de pessoas morrendo debaixo de granizo e, obviamente, toda uma estrutura onde que as pessoas ficavam era onde o granizo se deposita com maior intensidade. Então eu comecei a perceber que aquilo era um padrão e que a lestada não era uma coisa diferente do que tinha acontecido. E nessa época também, meus alunos, depois do pós-doutorado, meus alunos começaram a fazer alguma simulação. Eu tinha feito já lá para aquele evento de São Sebastião, e eu tinha visto que as novas microfísicas de nuvem, especificamente a Thomson, dessa vez pegava chuva, e naquela vez não tinha pego. Em 2017, a gente tinha visto algumas listadas com tempestades. E eu fiquei perguntando, será que com nuvens altas? E, enfim, a gente descobriu que aquele fato da gente não ver nuvens listadas era por conta das gotas super resfriadas. Né? E aí a gente começou a associar isso com eventos severos, com eventos espaciais, né? Como eu já tinha alertado, escrito no meu livro sobre o furacão Catarina. Então foram vários cabidal e, obviamente, eu preciso falar sobre a minha infância e um pânico dessas enchentes que eu tinha lá em Vidal Ramos e que depois, quando eu vi um trabalho do professor Juarez de Blumenau falando sobre esses eventos terem transportado em buia de Vidal Ramos até em Brusque, a altura de 50 metros e a cada 500 anos, eu percebi que isso deveria estar relacionado. Aí eu cheguei à conclusão depois que o rio, que, fiquei sabendo que o rio Itajaí Mirim era o rio dos Trambudos, aliás, todos os rios lá do Alto Vale eram rios do, Trombudo.
Eu sou TDAH e isso, faz com que, algumas coisas, que são, ah, normais para alguma pessoa, para mim não faz, e porque não faz, me deixa muito desconfortável. Então quando eu ando em algum local, quando eu andava, lá em Vidal Ramos, eu olhava aqueles, Vidal Ramos é um vale muito profundo, e havia como se houvesse algo me falando sobre essas enchentes. E elas vinham e eu via aquele paredão de água. E isso é uma coisa da minha infância, bem pequena. E eu não sabia que era TDAH, eu só descobri isso mais tarde, né. Então esse fato de eu conseguir conversar, de certa forma, com o relevo, né, aquele relevo me deixava desconfortável, tudo aquilo ali me deixava desconfortável, foi algo importante também. É algo difícil de dizer, mas esse lado subjetivo era teve um papel importante, né. Eu, desde o início da minha tese do doutorado, eu via que tinha uns padrões que, não faziam muito sentido, né. A gente fala, a chuva é uma é um processo do com o qual a atmosfera ela tenta equilibrar o tenta equilibrar a natureza, e ela reage a essa diferença, de a essa instabilidade, né, então ela tenta estabilizar a o planeta. E a gente tem muitas maneiras de ver isso, e uma delas é através da vorticidade potencial isentrópica, né. Então a anomalia de vorticidade potencial isentrópica negativas são, basicamente, destruídas por 2 mecanismos, o atrito e a chuva. Então, obviamente, quando você vê anomalias, de vorticidade potencial, extremamente anômalas, como no caso de 95, mas ele é um fenômeno que vai se repetir o tempo todo, você vê que, tem alguma coisa errada nisso. Isso não fazia sentido para mim, tinha sido até um problema, né. Nesses dias, um professor me falou de um aluno que ele 3 vezes ele pediu o mesmo problema básico para ele e ele as 3 vezes errou. Eu falei para ele: "Ó, o cara é um TDAH", lembrando dos meus problemas que eu tive de olhar a teoria, né, sobre a vorticidade potencial e o que a gente estava vendo. E aí depois disso, quando chegou finalmente no Catarina, daí a gente vai ver o meu livro, né, Harmonia e Tempestade, né, é esse livro aqui, eu conto essa meu desconforto quando eu vi uma chuva muito forte e muito do que eu tinha aprendido com aquele evento de 95, eu usei nesse evento, era 93, com o modelo ARPS. Eh, e a chuva, aquela chuva extremamente forte que a gente viu nos eventos anteriores, porque o Catarina ele foi uma sequência muito grande de ciclones híbridos, né, e aí o último deles, se transformou num furacão. E aí eu olhava para aquilo e não fazia muito sentido ter toda aquela anomalia, potencial, sem chuva. Então havia algum mecanismo que impedia a chuva de acontecer. Só que eu não conseguia dizer isso para o Augusto, então eu falava, Augusto foi meu orientador, de doutorado, Tércio, né, lá na USP. E aí eu
me perguntava se, eh, o evento que a gente tinha visto, hã, esses eventos e o furacão, qual era a física que estava por detrás disso, né. Então, quando uma vez eu resolvi ir atrás disso, eu vi, né, eu já tinha, eh, feito alguns trabalhos, assim, simplesmente exploratórios, verificando máximo e mínimo solar e, eventos solares com as lestadas, e não fazia muito sentido, porque você tinha tanto, é óbvio, você tinha aqueles eventos aquelas épocas, mas era tanto no máximo quanto no mínimo. E, depois que a gente descobriu o Tinsley, né, que é um pesquisador, hã, americano, que fala sobre um mecanismo para radiação, para o vento solar, né, os raios cósmicos, atuar na chuva, que seria esse antivarredura. A antivarredura é o princípio de tudo. Então você tem as nuvens sendo, hã, as nuvens sendo, eh, impedidas de chover por conta do carregamento, das gotículas. Elas ficam muito negativas, muito super congeladas, e com isso, né, você não tem a liberação de calor latente. E aí você explica essa anomalia de vorticidade potencial isentrópica que a gente via em todos esses eventos. Então, assim, hoje fica mais fácil, quando a gente vê os buracos, né, causados pelo toró e tudo aquilo lá. Então, é possível para mim agora, depois, dessa história toda, contar, como que isso funciona, como que isso vem à minha mente. Obviamente, né, mais recentemente, meu filho, Lucas, né, comentando sobre um um game que ele estava jogando, que era ambientado, no Havaí, e aí o cara falou: "Não, aqui o toró não é chuva forte não". E aí toró, eu já tinha ouvido falar que no Japão, toró era um evento de chuva forte. E aí eu não sabia que, aí eu fui procurar os LLMs, Large Language Model, para fazer uma varredura, né. Eu tinha feito muito limitado, elas não funcionam se você não dá o contexto. Então, se você dá o contexto, e aí a gente teve essa profusão de mitologias, né, onde que o dragão, e todas as cobras, né, as cobras grandes, são o mesmo fenômeno, e todas elas funcionam ali com gelo super congelado e com essa, glaciação, secundária, e eventualmente até glaciação homogênea em algumas situações. Mas, eh, a eu acho que o principal dessa história é que eu ainda assim, né, durante o meu, doutorado, eu tinha visto, que, ah, aqueles sonhos de criança, como que eles como que tudo isso se combinava, vamos dizer assim, né, para produzir aquelas, o que era aquilo, né, de onde vinham aquelas chuvas fortes, todas essas informações. E aí eu fui atrás disso, e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco.